Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Saúde e Bem-Estar, que nesse episódio iremos falar sobre procedimentos estéticos. Você já deve ter percebido que a busca pela aparência perfeita está cada vez mais presente em nossa sociedade. Nesse episódio, vamos mergulhar no universo dos procedimentos estéticos e explorar todos os cuidados que devemos ter ao embarcar nessa jornada de transformação. Sabemos que escolher o procedimento certo e encontrar o profissional adequado pode ser uma tarefa desafiadora. É por isso que trouxemos um especialista no assunto, alguém que entende a importância dos cuidados e que vai compartilhar conosco dicas e orientações valiosas para garantir resultados satisfatórios e seguros. Mas não paramos por aí. Também abordaremos a importância de escolher produtos de qualidade, que sejam adequados para o seu tipo de pele e que ofereçam resultados eficazes e duradouros, além de seguros. Preparado para elevar sua autoestima com responsabilidade e segurança? Fique com a gente! Nosso podcast Saúde e Bem-Estar Estética Consciente está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Você já desejou alterar algo em sua aparência? A vontade de elevar a autoestima tem aquecido o mercado da beleza, com clínicas de estética e principalmente consultórios médicos cada vez mais movimentados. Recentemente, o mercado global de medicina estética foi avaliado em 99,1 bilhões de dólares em 2021 e as previsões para os próximos anos são otimistas, com a taxa de crescimento de 14,5% entre 2022 e 2030. Os números são resultado da popularização das cirurgias plásticas e dos procedimentos estéticos, em especial os não invasivos, que em 2021 representaram 50% de todos os procedimentos realizados. A aplicação da toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores são os mais procurados, sendo que esse aumento na demanda se deve às características desse tipo de intervenção, que é menos dolorosa, tem resultados instantâneos e menor custo para o paciente. Nos últimos anos, a preocupação com a beleza tem aumentado a procura por procedimentos estéticos. Porém, na hora de cuidar da aparência, é importante buscar por um profissional, já que qualquer procedimento pode trazer riscos à saúde. Cirurgiões plásticos e dermatologistas estão capacitados a realizar aplicações estéticas por conhecer em profundidade as peculiaridades da face. Hoje em dia, assim como as mulheres, a maioria dos homens é vaidoso, especialmente os das novas gerações. O hábito de cuidar de si mesmo deixou de ser algo pejorativo. Além disso, o público masculino também é diretamente afetado por tendências e padrões de beleza, alardeados por influenciadores digitais. E o fenômeno das selfies e a imensa exposição nas redes sociais aumentam a preocupação com a aparência e ajudam a turbinar de vez a procura por tratamentos estéticos. Desta forma, vamos ouvir a doutora Monique Jorge de Souza Garcia, farmacêutica esteta e especialista em procedimentos estéticos, que nos fala deste crescimento do público masculino por procedimentos estéticos, aliados principalmente à intenção de apresentar uma boa imagem no mercado de trabalho e redes sociais, além, é claro, da valorização da autoestima. Hoje, os homens, de forma geral mesmo, eles estão em busca de se verem melhor, de buscar, além da estética visual, de ter uma face bonita, também um corpo bonito, um corpo saudável. E isso é bem gratificante e tem crescido muito. Hoje eu posso até afirmar que o meu público aí, ele é 30% masculino. Então a gente teve um gigante avanço nesse sentido aí antes, né, como você mesmo disse, há pouco tempo atrás aí, a gente podia afirmar que quase 99% realmente eram de mulheres. Existia um preconceito, não digo um preconceito, mas um preconceito que estética era para mulheres. E hoje não. Hoje realmente todos querem estar bem, se sentir bem, estar bem consigo. E esse conceito, ele vem crescendo bastante e faz com que todos os sexos aí, eles busquem realmente melhorar. Isso aí, e falando especificamente de homens, é um processo de desconstrução e que não se faz da noite para o dia. A gente pode acompanhar isso ao longo do tempo.
mas muito também pelo que se cobra atualmente, né? A própria evolução, o mundo contemporâneo também requer isso, seja para o mercado de trabalho, conforme as atividades que as pessoas vão exercer, e nós entramos numa era também do uso da imagem muito de forma significativa. Sim. Isso fez com que o homem também mudasse esse pensamento a respeito disso. Com né? toda certeza isso favoreceu, né, a questão da invasão aí das mídias sociais nas nossas vidas. Isso favoreceu nesse sentido estético, porque a pessoa às vezes tira uma foto, aí ele olha aquele ângulo da foto e fala, opa, isso aqui não tá legal. Então isso favoreceu para com que as pessoas possam ir realmente buscar. E também o acesso, né, que antes era mais restrito, e hoje tem crescido cada vez mais essa área, tem se tido conhecimento sobre isso, que antes também a gente não tinha tanto conhecimento. E como você mesmo disse, foi uma quebra de tabus, né? Então o homem ir sozinho, eu tenho um paciente que até vou usá-lo, esse dia ele falou, a esposa falou, por que você não faz tal coisa também? Aí ele olhou para ela e falou, eu sempre vim aqui querendo. Então, a hora que eu achar que devo, eu vou começar a fazer isso. Então, isso é legal. Ele foi porque ele quis. Então, para se sentir bem. E isso aí, é legal. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a última década registrou uma escalada de 141% no número de procedimentos feitos por jovens, bem jovens, de 13 a 18 anos. Um dos principais problemas é quando há idealizações e a busca incessante por uma imagem perfeita, porém inalcançável. Esse é o cenário que mais contribui para decisões perigosas. Antes de realizar uma cirurgia plástica estética, é fundamental que o profissional identifique a capacidade de o paciente lidar com as frustrações, pois o procedimento não pode ser uma fuga. Desse modo, contar com a equipe multidisciplinar é importante, tanto para diagnosticar um transtorno dismórfico corporal, por exemplo. A avaliação clínica deve ser individualizada para cada paciente. É normal que pacientes cheguem ao consultório buscando o procedimento da moda, indicado por influenciadores nas redes sociais. Só que ele pode não ser adequado. Combater a banalização é bastante importante. A doutora Monique Garcia faz o alerta no sentido de que, ao procurar um procedimento estético, não devemos usar outras pessoas como referências. Cada um tem suas características e individualidades. Por isso, nunca devemos querer copiar ou tentar ficar igual a um ídolo, por exemplo. Sim, a Monique, tá? Na minha clínica eu trabalho contra isso. Não é contra a mudança, mas contra essa transformação. Se vem um paciente, eu quero ser igual ao Paulo. Não, você é o João, é o José. Então, nós vamos trabalhar as características da sua pessoa, né? Então, eu não trabalho com isso. Eu não gosto. O meu perfil de trabalho é um pouco diferente disso. Eu gosto do natural. Eu gosto de realmente elevar a autoestima dentro de você. Então, você vai se olhar, você vai se enxergar de uma forma melhor. E você, né? como profissional, você tem o sentido de dar orientação àquilo que ele pode ser feito para ele atingir o resultado que ele quer. Exatamente. E acho que esse que é o importante. É o X da questão. Existem sim, e isso acontece com bastante frequência, pacientes que chegam e falam que querem, por exemplo, assim, no caso do preenchedor, a gente trabalha com ml. Então, assim, eu quero 3 ml na boca, eu quero 2 ml no nariz. Então, assim, isso são volumes gigantescos para essas áreas que são áreas pequenas. Então, muitas vezes, o profissional vai levar esse rótulo porque o paciente pediu. E é o rótulo que eu não quero. Então, assim, eu sempre falo muito em relação a isso. Por quê? Porque eu vou fazendo gradativo. Talvez a gente utilize os 3 ml, mas ao longo de um ano, né? Então, a gente vai fazendo essa construção e você vai se olhando, se adaptando ou não, né? Dentro disso. Opa, Monique, para aqui. Ou não, eu ainda vou um pouquinho mais. Então, assim, isso serve também para o profissional, não só para o paciente. Porque muitas vezes tem profissionais, infelizmente, que visam muito lucro, né? Então, só visa o financeiro. E aí, quanto mais volume você colocar, mais eu vou ganhar. Então, tem profissionais que acabam, infelizmente, colocando, né? Então, isso também vai de encontro o paciente, ele procurar um profissional realmente, assim, que entenda o que ele precisa. Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje pela manhã, recebi uma paciente minha, já é minha paciente de um tempo, mas fazia, sei lá, uns 4, 5 meses que eu não a via. E ela chegou, ela falou, Monique, eu quero fazer preenchedor. Aí eu falei, opa, queixa. Aí ela falou pra mim, e ela já tem um pouquinho de bochecha, assim, né, o malar que a gente fala. E eu falei, olha, no seu caso a gente não vai trabalhar com preenchedor. Aí ela falou, por que não? Eu falei, porque sua bochecha vai ficar grande. E não é isso que a senhora quer. Então, eu falei pra ela, a outra alternativa seria o fio.
seria o bioestimulador. Então, eu sempre falo assim, Paulo, eu trabalho com resultado. Quando você me procura, por exemplo, no caso dela, ela falou, eu quero melhorar isso aqui. Era aqui, né? Eu quero melhorar isso aqui, então eu tenho que sustentar. Eu falei pra ela, a senhora está me passando a sua queixa. Então, dentro disso, eu estou te falando o que eu preciso para executar. Então, eu passo um valor para ela do que eu preciso executar. Eu estou garantindo o resultado, eu não estou vendendo o produto. Então, isso é muito importante. O profissional ele precisa entender isso e o paciente também conseguir passar para o profissional. E aí precisa criar essa relação de intimidade e de confiança, né? Entre o profissional e esse... O afã humano de alterar a própria imagem projetada no espelho vem se pronunciando com cada vez mais intensidade, conforme os bisturis se tornam espécies de varinhas capazes de operar grandes transformações. O que vem perturbando especialistas nos dias de hoje é a faixa etária, em franco declínio, dos que buscam tais mudanças. De acordo com um recente estudo da empresa de análise de mercado HSR, que capta tendências de comportamento, 80% das pessoas entre 18 e 25 anos desejam realizar algum procedimento estético, de uma mexidinha leve a clássicas cirurgias. É consideravelmente mais gente do que depois dos 40 anos, quando 60% manifestam essa aspiração. E após 60, etapa em que 40% gostariam de alterar características físicas com a ajuda da ciência. Vamos ouvir o que diz a especialista sobre esse fato de nos cuidarmos cada vez mais cedo em relação à nossa estética. Então, o que é o ideal? Eu não vou te falar para uma pessoa de 12 anos ir fazer um botox, ir fazer uma harmonização, não é isso. Mas assim, é legal você preventivamente tratar, porque você não vai chegar àquilo. Eu tenho pacientes de 40, eu tenho pacientes de 70, eu tenho pacientes de 80, que não se fala a idade que tem. Então, o que é? Qualidade de vida. É o cuidado que essa paciente teve desde os primórdios. Então, hoje, eu vou te falar assim, sinceramente, de uns 10 anos para cá, todos nós sabemos e temos acesso ao protetor solar. Porque há 10 anos atrás, a gente podia até ouvir falar, mas era tão caro que ninguém conseguia. Então, hoje a gente tem acesso. A gente começa aí. Né? Então, uma coisa básica, um protetor solar, indo dentro dos procedimentos estéticos, a gente chama de Skin Buster. O que é isso? São injeções de vitamina. Não estou mudando nada, só estou nutrindo a sua pele. Então, eu estou prevenindo que a gente tenha. Porque depois de já ter aquelas linhas que chamamos de estática, aquelas linhas, aqueles vincos, o negócio muda de figura. Então, já está tudo caído. Mudou. Então, talvez antes eu fazendo uma só hidratação... Você evita algo mais radical. Exatamente. Futuro, né? Então, na verdade, você começa antes, você economiza, tá? Tanto em procedimento, você vai fazer menos coisas e gastar menos dinheiro. E se você está falando clinicamente ou de trabalho próprio no seu trabalho, mas passa muito pelo modo de vida, né? Você falou da questão do filtro solar, mas também questão de alimentação, a forma como a pessoa se expõe ao sol, é um conjunto de situações que levam até aquilo lá. Outra coisa muito comum, que também é muito parecido com quando se fala da harmonização facial, é a questão do rejuvenescimento também, né? As pessoas querem buscar retardar cada vez mais, né? Assim, e por conta exatamente dessas perdas de vitaminas que a nossa pele tem, elasticidade, gordura e tudo mais, é o mesmo procedimento, mas com um grau menor de invasão, vamos dizer assim, né? E até outros procedimentos. Quando a gente fala, eu gosto muito de trabalhar com isso, com o rejuvenescimento ou a prevenção, né, do envelhecimento aí. Então, a gente consegue tratar o que não existe. Então, eu estou prevenindo algo futuro. E isso é muito legal, porque você vai ter 50, 60, 70 com cara de 30, de 40. Então, isso é muito bacana. A gente vê o passar dos dias, mas ali a fisionomia não te entrega. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. E nós temos produtos que trabalham nesse sentido, que como eu dei o exemplo, o Skin Buster, que a gente fala é uma hidratação superficial. Então, aquela paciente mais jovem, 25, 30 anos, não tem nada. Faz um Skin Buster cada 3, 4 meses aí. Isso, claro, de pessoa a pessoa pode ser que mude, mas assim, de uma forma geral, né? A gente tem os bioestimuladores de colágeno, onde traz essa estruturação, elasticidade de pele. Então, eu faço, ninguém vão te olhar e vão te falar, o que você fez? E isso é o mais legal, porque sabe que tem algo diferente, mas não consegue identificar. Já quando você parte, de fato, para um preenchedor, para um fio, para um botox, hoje os pacientes, eles na verdade já chegam perguntando para saber se a gente sabe, né? Que eles já chegam com toda a categoria ali, com todo o conhecimento mesmo. Então,
A gente tem que saber para informar. Hoje mesmo, dessa paciente, eu falei, dá para fazer? Dá. Eu dei 3 alternativas. Olha que bacana. Então a gente consegue ter um leque. Eu falei, a escolha é sua. Eu tô aqui para resolver o teu problema. Então, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. Então, o que envolve? Quando a gente é jovem, a gente não tem pressa. Então, eu vou trabalhar com bioestimulador porque você não precisa ver resultado. Agora eu já tô lá com um pouquinho mais de idade, comecei um pouco mais tarde. Posso reverter? Em alguns casos a gente consegue reverter. Auxiliando aí com o uso de protetor, eu sou amiga número 1 do protetor solar. A hidratação, a água é fonte de vida. E a alimentação aí, atividade física são coisas que vão muito de encontro com tudo isso que a gente está falando. Então, assim, não tem como eu ter uma coisa e não ter a outra. Exato. Apesar do crescimento de movimentos pelas redes em relação à positividade e inclusão do corpo em sua diversidade, existe uma preocupação crescente com o alcance de ideias corporais. Segundo o relatório, isso é influenciado pela natureza hipervisual das plataformas de mídia e aplicativos de namoro, estimulando o interesse por tratamentos estéticos corporais. Dentro desta busca por produtos que ajudam nesse processo, é preciso redobrar a atenção para os inúmeros produtos de origem desconhecida à disposição no mercado. O uso de cosméticos ilegais ou vendidos irregularmente causam riscos à saúde da população. E as consequências da falta de cuidados na produção e na divulgação de informações podem ser gravíssimas, ocasionando diversos problemas de saúde e, em casos mais graves, a morte de consumidores. A doutora Monique faz um alerta importante sobre a necessidade de só se utilizar produtos certificados pela Anvisa. Todos os produtos utilizados em clínica de estética são considerados medicamentos, tá? Então, isso envolve um conhecimento por parte do profissional, principalmente, e, infelizmente, a gente tem sentido, sim, infelizmente, vou falar mais uma vez, essa questão da nossa fronteira seca aí tem agido diretamente aqui no nosso mercado, em Dourados. Então, muitos locais, infelizmente, utilizam produtos aí sem Anvisa, né, sem nenhum selo de qualidade, e isso vai impactar diretamente em resultado, vai impactar diretamente na saúde do paciente, porque muitas vezes, que isso eu falei para você há um pouquinho tempo atrás, eu não trabalho com produto, eu não vendo produto, eu vendo resultado, né? E às vezes o paciente ele procura o mais barato, nem sempre o mais caro vai ser o melhor, mas o mais barato tem que te fazer desconfiar, e sem falar assim, é a sua vida, é a sua saúde. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, pensam muito no preço e falam, não, lá tá tanto, e ela acaba indo e é onde se frustra com o resultado, ou às vezes, eu vou te relatar 2 casos que aconteceram comigo. Um tem mais ou menos um mês, eu estava ministrando aulas em Campo Grande e era sobre bioestimuladores dentro de um dos temas, e a paciente, e a aluna falou assim, professora, a senhora aplica em mim? Eu trouxe o produto, a senhora aplica em mim? Eu falei, claro, a aula é disso, vamos aplicar. Pedi o produto para ela, fiz a diluição e tô ali conversando, explicando. Quando eu retomei o produto para utilizar na aluna, não tinha produto. Eu estava acostumada com um determinado produto e ele é leitoso. Sim. Na hora que eu peguei, ele era transparente, como água. Aí eu parei, olhei para ela e falei, o que é isso aqui? Daí ela falou, o nome do produto. Aí eu falei, não. Eu trabalho há 10 anos com esse produto e isso aqui não é. Ela falou assim, olha, eu ganhei de uma profissional, vou ligar para ela. A profissional ficou super brava, falou, não, porque esse produto é de qualidade, não sei o que. Eu falei, não, isso aqui não é o que você está falando que é, né? E ela falou, se eu estivesse em Campo Grande, eu iria ir agora para você aplicar em mim. Eu falei, não, na minha aula você não vai aplicar. Dei para a aluna, falei, você faz o que você quiser. E aí mandei foto para minha representante fidedigna. E aí ela falou assim, doutora, isso aí é produto Paraguai. Ela falou, a gente tem sofrido muito ela achou que eu estava em Dourados. Aí em Dourados a gente tem sofrido muito. Eu falei, não, eu tô em Campo Grande. Ela falou, já chegou aqui? Então, assim, tem crescido muito isso, né, de produtos, infelizmente, do Paraguai aqui com a gente. Um outro caso que aconteceu essa semana comigo, um paciente também de tempos meu, e ele chegou e falou assim, Botox e tal, sempre faz toxina comigo. Falou, quanto tá? E aí eu falei, acho que era 1.200. Aí ele falou, Monique, vou te mostrar. Me mostrou a mensagem. Ofereceram as mesmas coisas por 300. E ele é comerciante. E eu falei, olha, eu não faço isso, mas eu vou fazer com você. Porque você é meu paciente de tempo. Abri a conversa com a minha fornecedora, tava lá o valor do produto. Aí eu falei,
Eu não consigo. Você está vendo a nota fiscal, isso aqui é preço de nota fiscal, a gente ainda tem imposto dentro do nosso estado. Eu falei, como? Aí ele falou, Nick, eu vou te falar, que quem não conhece quem é, assim, porque eu já sou seu paciente há quase 5 anos. Ele falou, quem não conhece, quem não é comerciante, porque não sabe de imposto, não sabe de nada, vai. Aí eu falei, só que eu cobro mais caro para consertar. Ainda brinquei com ele assim, mas muitas vezes esse barato sai muito caro. Há pouco tempo, a Anvisa publicou a nota técnica sobre serviços de estética e embelezamento. A nota técnica tem como objetivo orientar os profissionais de vigilância sanitária sobre o que verificar nas inspeções e fiscalizações sanitárias para garantir a segurança e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos nesses estabelecimentos. A agência recebe e monitora denúncias recebidas sobre os serviços de saúde e os serviços de interesse à saúde. Nos últimos anos, a Anvisa constatou que os serviços de estética e embelezamento aparecem como os mais denunciados e reclamados, com a média de 60% das denúncias. A nota na íntegra pode ser consultada no site da Anvisa, o www.gov.br/Anvisa. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. O conceito de estética está cada vez mais associado à saúde. A busca pela beleza e uma boa forma, que até bem pouco tempo era considerada uma preocupação vazia, tem se mostrado uma grande aliada da vida saudável. Sabemos o quanto alterar uma pequena deformidade considerada normal pode transformar a vida de uma pessoa. É fato que se sentir bonito e com autoestima elevada pode influenciar diretamente na saúde como um todo. Claro que isso só é possível se o apelo pelas formas perfeitas não se transformar em uma obsessão plástica irreal. Cuidar do corpo passa pela adoção de práticas saudáveis, uma boa alimentação, atividades físicas frequentes, moderação no que pode intoxicar nossa estrutura material e mental. Nessa vida corrida, alcançar esse nirvana pode parecer quase utopia. E é por isso que toda essa mudança de postura precisa de acompanhamento de profissionais responsáveis que nos ajudem a encontrar o caminho entre o que faz bem para os olhos e para a alma. Uma dica importante na hora de procurar serviços estéticos é checar o credenciamento dos profissionais, referências de outros clientes, além de verificar padrões de segurança e de higiene. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.